Continuando aqui então a nossa aula de Cristologia a partir do nosso módulo 2, e você acompanha aí do seu livro a partir da página 5, que traz como tema o tipo de fecundação que formou o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos, né, que Cristo como Deus sempre existiu, que Cristo é criador de todas as coisas, que Cristo não foi gerado por ninguém. Aí surgem algumas perguntas. Se ele é criador de todas as coisas, se ele é Deus, como é que pode ele ser formado ou gerado dentro de um contexto bíblico através do nascimento? Então nós vamos entender nesse módulo 2 o tipo de fecundação que formou o corpo de Jesus Cristo. Então o corpo de Jesus Cristo humano é o que foi gerado. Porque como Deus, ele sempre existiu. João deixa claro no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, que o verbo era Deus e estava com Deus, e tudo que existe foi criado por ele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, João declara que Cristo é Deus, ele estava com Deus e ele é criador de todas as coisas. João coloca Cristo como um ser divino, tendo a mesma essência do Pai e a mesma essência do Espírito Santo. É por isso que o Evangelho de João é conhecido como o Evangelho cristocêntrico, falando mais, é claro, da divindade de Cristo. Mas nós vamos ver no versículo 14 ainda do Evangelho de João, no capítulo 1, que João descreve: e Cristo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que vai ser formado é o corpo humano de Jesus. Porque como Deus, em essência, ele sempre existiu desde o princípio, antes da criação de tudo. Jesus sempre existiu com o Pai e com o Espírito Santo em algum lugar chamado eternidade, tá? Então aqui é o corpo humano de Jesus Cristo que vai ser formado, tá? Que vai ser gerado. Mas qual é o tipo de fecundação que vai formar o corpo de Jesus? É sobre isso que nós iremos falar. A carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 6, fala um pouquinho sobre isso. Embora sendo Deus, né, Jesus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele deveria se apegar. No versículo 7 ainda da carta aos Filipenses, diz que ele se esvaziou a si mesmo e assumiu uma posição de servo e nasceu como um ser humano em forma humana, e em forma humana ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, ele se fez carne para vir até a terra e cumprir o propósito do Pai, a vontade de Deus. Como Deus, ele sempre existiu, mas para cumprir o propósito do Pai, ele vai ter que se esvaziar. Ele se esvaziou do quê? Do seu corpo de glória, da sua posição que ele tinha no céu. Ele estava junto com o Pai. O Evangelho de João deixa isso claro também para a gente, a partir do capítulo 1. E para que ele vem à Terra com o corpo humano? Para cumprir o propósito do Pai. Mas de que forma vai ser gerado esse corpo? Então nós vamos ver aqui a formação de um corpo humano natural, que é através do ato sexual. Através do ato sexual entre um homem e uma mulher, então é formado então um corpo humano. Nós conhecemos isso como rilo plasmático, tá? E para conhecer um pouquinho do tipo de fecundação riliplasmática ou rilo plasmático, nós temos essas duas palavras, rilo, que vem do vocábulo rili, que significa matéria, e nós temos a palavra plasmática, que vem de plasmar, que significa formar. Então, as duas palavras juntos nós temos riloplasmática, que significa um corpo gerado pela matéria. Então,
Hilo significa gerado, tá? A palavra hilo significa gerado. Mas a plasmática significa formar, é um corpo gerado ou formado pela matéria. Então, através da relação sexual entre um homem e uma mulher, vai ser depositados na região aí genital feminina cerca de 300 milhões de espermatozoides. Muitos desses espermatozoides vão morrer aqui nessa região que é chamado de vagina. Aqueles espermatozoides que conseguirem sobreviver, eles vão passar então para o segundo estágio dessa caminhada, desse ciclo de vida. Eles vão entrar pelo colo uterino e entrarem no útero. Aqui muitos irão morrer nessa região do útero, por ser conhecido aí dentro da ciência como uma região contendo diversas armadilhas. É a região do útero onde muitos espermatozoides vão ficar presos aí e vão acabar morrendo nessa região. Os espermatozoides sobreviventes, eles vão entrar na tuba uterina. Essa tuba uterina é o caminho que vai ser até chegar o óvulo. Então, para chegar ao óvulo, os espermatozoides vão percorrer esse caminho, que é chamado de tuba uterina, e quando eles encontrarem o óvulo, os espermatozoides vão tentar entrar. Aquele que conseguir entrar primeiro, vai acontecer então a fertilização. Ou seja, quando um desses espermatozoides conseguir penetrar, acontece a fertilização, há uma reação química, onde se fecha esse óvulo para os demais espermatozoides, e aí entra a divisão celular, conforme se mostra aqui no slide. Essas células irão passar por um estágio, né, até elas chegarem à mórmula, e depois o blastocisto, que é conhecido também como embrião. Então, nos primeiros dias, esse embrião que foi fertilizado, ele vai fazer esse caminho de volta pela tuba uterina. Então, ele vai vir, e quando for mais ou menos no 6º dia, esse blastocisto ou embrião vai estar aqui implantado no útero da mulher, e aí vai acontecer a gestação de uma criança. Assim é a formação natural, uma formação natural de um ser humano, de um corpo humano. Você vai acompanhar do seu livro aí a partir da página 6, a geração sobrenatural e divina que foi do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, nós vimos anteriormente que a geração natural, que é a geração da vida, sendo gerado aí pela matéria, conhecida como rilo plasmático, já é uma geração conhecida como milagre. Isso mesmo, a geração rilo plasmático, vida gerada pela matéria, é conhecida como milagre, como fenomenal. Por quê? Porque são cerca de 300 milhões de espermatozoides que vão sair em uma corrida de sobrevivência, começando do órgão genital feminino até chegar ao óvulo, e depois que chega no óvulo, apenas um deles vai conseguir penetrar, formando então um embrião, e esse embrião vai dar vida, né? Vai dar formação a um bebê. Então, se a geração riloplasmática, a geração da vida pela matéria, já é algo, né, milagroso, imagina a geração sobrenatural e divina que foi o corpo humano de Jesus Cristo que foi gerado. Essa geração do corpo humano de Jesus é conhecido como bioplasmático. Então a palavra bios, né? A palavra bios, que nós vamos entender aqui, bios significa vida, tá? No grego significa vida. E o prefixo aqui, plasmático, ele vem de plasmar, que quer dizer, então, formar, ok? Que significa dizer que o corpo bioplasmático é um corpo formado, então, pela vida. Isso mesmo.
E nós vamos explicar por que esse corpo então é formado pela vida. Qual é a razão do corpo de Jesus Cristo ser um corpo bioplasmático, que é conhecido como a geração bioplasmática? É um corpo formado pela vida. Então Jesus, ele não foi gerado através de um ato sexual entre um homem e uma mulher. Ele não foi gerado através do rilo plasmático, vida gerada pela matéria. Por quê? Porque o primeiro Adão, lá no Éden, ele foi gerado pelo próprio Deus. Ele foi gerado pelo bioplasmático. Ele foi gerado pela vida. Foi Deus que gerou o corpo humano do primeiro Adão e soprou, né, em suas narinas o fôlego de vida. Então, Adão foi gerado pela vida, ok? Então, o último Adão, que é Cristo, ele não pode também nascer por dois motivos. O primeiro é esse. Ele não pode, então, nascer de um relacionamento sexual entre Maria e José. Por quê? Porque ele tem que vir na semelhança do primeiro Adão. Se o primeiro Adão foi criado, foi gerado através da geração bioplasmático, o segundo Adão também tem que ser gerado assim. O último Adão tem que ser gerado dessa maneira. O segundo motivo é que o primeiro Adão, quando ele foi feito perfeito. Por quê? Porque ele foi gerado pela própria vida. Ele foi gerado pelo próprio Deus. E ele foi gerado perfeito. Porém, ao desobedecer um único mandamento de Deus, o que acontece? Acontece que Adão, ele passa a herdar então o pecado, não somente para ele, mas para todos os seus descendentes, assim como também a morte. Por isso Jesus, ele foi gerado através da geração bioplasmática, a geração que vem através da vida. Então Jesus foi gerado pela vida. Como nós vamos entender então sobre isso? O Salmo 2, o verso 7 diz: o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Aonde nós vamos ver o filho sendo gerado? No evangelho que escreveu João, no capítulo 1, versículo 14, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ainda no evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 35, diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer de você será chamado Filho de Deus. Então, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu a união da Trindade, tá? E Trindade são três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não três deuses, tá? E aqui nós vamos ver então que o Espírito Santo estaria sobre Maria, o poder do Altíssimo ia envolver Maria com sua sombra, com seu poder, e aqui no ventre de Maria, então, o Filho de Deus seria gerado. Aqui, então, vai ser gerado a geração bioplasmático, tá? Vida sendo gerado pela vida, ok? Então, o poder do Pai estaria ali, o Espírito Santo também estaria ali participando, e nós vemos o Cristo, o seu corpo humano, sendo gerado no ventre de Maria. Aqui nós vemos uma clara aparição da Trindade no nascimento de Jesus. Então fica claro que o nascimento de Jesus foi através da geração bioplasmática, uma geração sobrenatural, vida sendo gerado pela vida. No módulo 3, nós vamos estudar sobre a divindade de Cristo.
Nos vemos no próximo módulo.